A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, mais uma vez estou aqui com vocês para trazer esse versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 21, aqui os versículos 28 e 29 e 30 e 31, esses 4 versículos que vem falar muito e nos ensinar muitas coisas. Diz assim o versículo 28: De que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aqui nós vamos encontrar uma seção de parábolas dita por Jesus. Outras parábolas nós vamos encontrar dentro desse mesmo capítulo. E Jesus, sempre quando ele usava parábolas, ele queria nos ensinar sobre alguma coisa. Ele queria nos deixar alguns ensinamentos para que venhássemos ser ricos em sabedoria e entendimento e que viéssemos ter uma compreensão bem clara das coisas e do que ele queria dizer, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. E aqui nós vamos encontrar a parábola dos 2 filhos, em que o pai chama o filho mais velho para ir trabalhar na sua vinha, e ele diz que vai, mas não vai. E o segundo filho, o pai se dirige da mesma forma, pede para ir trabalhar, e ele diz que não vai, depois se arrepende e vai. Diz o versículo 30. Então nós vamos encontrar aqui 2 filhos. Um que é obediente e o outro que não é. Um disse para o pai que ia e não foi. O outro disse que não ia, mas resolveu ir. E esse segundo filho, que era o mais novo, ele disse que não ia para o trabalho, mas depois ele se arrependeu e foi. E isso nos chama a atenção desse filho, segundo, que disse que ia e não foi, que disse que não ia, né? Que não ia, mas depois se arrependeu e foi, que é o que está aqui no versículo 30. Ele nos chama muita atenção, porque ele teve uma consciência daquilo que era normal de um ser humano. O ser humano normal, ele tem uma consciência daquilo que é certo e do que é errado. Ele consegue ter um raciocínio, ele consegue pensar e agir com muita clareza, ele respira, ele pensa e ele consegue enxergar o certo e o errado. Foi o que esse filho segundo fez. O versículo 30 diz: Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Então aquele segundo filho, ele começou a pensar, ele começou a raciocinar, pensar nas coisas, no seu pai, no que seu pai lhe dava, o sustento, a saúde que o pai cuidava, a alimentação, a casa. Ele começou a pensar em tudo e que o seu pai precisava da sua ajuda e ele era o seu filho e tinha como filho dever de ajudar o seu pai, pois o seu pai lhe ajudou em toda a sua vida. E nós podemos ver neste homem um sentimento de gratidão. Nós vamos encontrar nele um sentimento de uma pessoa grato e que realmente reconhecia que o seu pai era seu pai. E o que é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos pensar, que nós devemos agir dentro do conhecimento, dentro do raciocínio, ver o que é certo e o que é errado, para que nós possamos tomar decisões certas, para que possamos tomar decisões sábias e assim ser louvado por Deus e pelos homens. E um dos melhores entendimentos que podemos ter é servir a Deus e servir a Jesus. E isso é a decisão certa que nós precisamos ter, servir ao Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo em nome de Jesus. Amém.